Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Suplementação na Prática. Essa é a aula 1, vamos falar sobre um estudo de caso muito especial. Eu vou trazer detalhes inovadores para vocês. Então, hoje a gente vai falar, o tema é sobre análises laboratoriais. O que não te contaram que vai mudar a sua clínica, vai mudar a sua vida, vai mudar a experiência do indivíduo que estiver sendo cuidado por você. Somos mais de 1.000 inscritos nesse evento, é uma honra estar aqui com vocês. Então, eu sou o Dr. Michael Marques, vou me apresentar aqui no próximo slide. Eu sou médico, eu sou graduado em medicina aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou marido da rainha, pai do príncipe, Jéssica e Miguel. Eu tenho pós-graduação em nutrologia, enfim, minha graduação ela é realmente bem grande, mas resumindo bastante, eu tenho pós-graduação em nutrologia, fiz cursos de medicina antroposófica no Brasil, na Alemanha, e fiz cursos também de apiterapia no Brasil, na Alemanha. Já atendi mais de 1.000 pacientes na nossa clínica, e fundada por mim e pela minha esposa, e sou criador do curso da mentoria Dose Certa. É uma mentoria de suplementação minimalista. Vocês devem estar se perguntando já, o que é essa suplementação minimalista? Então, nada mais é, eu vou abordar um pouco melhor em slides vindouros, mas nada mais é do que o que mais funciona para o nosso organismo, o que é de mais importante. Nós chamamos de quais são os 20% dos suplementos que resolve 80% das dores dos seus pacientes e das suas, como pacientes também. Eu falo da importância de nós termos o paciente zero. O paciente zero somos nós mesmos. Nós começamos com uma boa teoria, iniciamos com a aplicação dessa teoria no nosso paciente zero, que somos nós. Depois vamos para o paciente número 1, que são nossos amigos, familiares. Depois, o paciente 2 é o paciente consultório. E vamos falar, então, bastante sobre suplementação minimalista, o que é básico para se ter saúde. E por que eu estou aqui? Eu acredito, sinceramente, eu acredito por conta de minha vivência pessoal, que cuidar de doentes é algo que é importante e, além de tudo, nós vamos avaliar, nós vamos lutar pela promoção à saúde. Então, esse é um detalhe diferente do nosso consultório. A gente não vai só tratar doentes, vamos tratar pessoas saudáveis também. Para quê? Para não chegarem a ficarem doentes. Porque, então, assim, é uma questão que muitas pessoas se perguntam, eu tô saudável, não sinto nada, então não vou no médico. Sim, não vai no médico convencional, mas no nosso consultório ele é muito bem-vindo. Por quê? Nós vamos fazer o possível para ele se manter nesse nível saudável. E nós temos muitas ferramentas, muitas formas de avaliar esse item chamado salutogênese. Então, salutogênese nada mais é do que a promoção à saúde, para quem está saudável, mas também para quem está doente. Então, para quem está doente, a gente tem muito o que fazer sim, eu vou mostrar para vocês agora. E através de suplementação, através de plantas medicinais, fitoterápicos também. Eu vejo duas coisas na saúde do Brasil, mas, sinceramente, eu vejo isso em pacientes do mundo todo. Hoje nós atendemos pacientes de todos os continentes, e o Brasil, ele nada mais é do que uma cópia de todos esses continentes. Eu vejo profissionais de saúde inseguros, sem saber como promover saúde para seus pacientes. Somos treinados pela Faculdade de Medicina a sabermos tratar pacientes doentes. Quando a gente pensa em promoção à saúde, já não é aprendido na faculdade. E outra, somos treinados a prescrever remédios. Não somos treinados a sabermos avaliar se existe alguma falta básica nesse organismo, alguma falta minimalista. Falta B12, falta vitamina D, como que está a função hepática desse paciente, a função renal, e eu vou falar daqui a pouco em normalidade. Então, dentro do normal, existem valores ideais e valores ruins, dentro de algo saudável, mas a gente vai falar do ideal, a gente não quer ficar só no normal, e o normal ele pode estar ruim. Então, por exemplo, é normal hoje em dia nós encontrarmos com pessoas que fazem exercício físico, aquela peladinha do final de semana, uma vez por semana, e depois tomam aquele chopinho para desidratar o resto de hidratação que existia no corpo daquele indivíduo. Isso é normal.
Agora, isso é ideal? Não, ideal é praticar exercício com uma regularidade muito maior, se hidratar de maneira adequada, evitar ou não consumir álcool, isso é ideal. Então vejam que normal e ideal são temas diferentes. E nós aqui vamos trabalhar sempre com o ideal, pelo menos sabendo o que é o ideal. Claro que com cada paciente a gente vai lidar com limitações. Muitas vezes o paciente, ele precisa de estar no ideal, mas ele não quer. E claro que a gente vai respeitar esse livre-arbítrio dele, mas a gente tem a obrigação de informar qual que é o ideal e claro, principalmente com pacientes adultos, eles têm o livre-arbítrio de escolher qual que é a melhor forma que eles querem levar a vida deles. E eu vejo também cursos de suplementação surgindo, muito extensos, muito teóricos, complexos e pouco práticos. Então são cursos de anos, e o aluno sai de lá muitas vezes da mesma forma como entrou, inseguro, sem saber como praticar, sem saber o que é o básico, por quê? Suplementação é um mundo muito vasto. O que vamos usar em cada paciente? O que realmente funciona? Eu vejo que grande parte desses suplementos não funcionam, ou às vezes até funcionam, mas da forma como são ensinados, a cereja do bolo muitas vezes fica escondida e o aluno não aprende. É o caso da vitamina B12. Vários cursos falam sobre a necessidade da avaliação, acompanhamento e suplementação da vitamina B12, mas raros ensinam realmente qual a dose ideal, como interpretar esse exame laboratorial, como praticar isso e como mostrar para o meu paciente também, porque o paciente, ele vai sentir muito, mas eu tenho que mostrar dados objetivos para ele. Olha só o seu exame, esse dado, esse dado, esse dado, veja como mudou, e ajudá-lo a entender que nós estamos agregando saúde na vida dele. Então, esses desafios existem e a minha essência é de ser muito prático. Eu adoro cursos, mas eu adoro cursos práticos, sucintos, resumidos, respeitando o tempo de cada um. O meu tempo, ele é muito, a sensação é de que ele é muito curto, né, e semelhante atrai semelhante. Então, com certeza, se você está aqui, você tem o tempo curto, né, você preza pelo seu tempo, então a ideia é oferecer o conteúdo mais sucinto possível e que você consiga praticar. Esse é um grande diferencial de tudo que eu ofereço. São cursos breves, são cursos que oferecem algo prático e revolucionário. E eu acredito na suplementação minimalista. Se você acredita também, escreve aí no chat. Suplementação minimalista. Quero saber o que vocês estão achando disso. Então, suplementação minimalista nada mais é do que o básico que realmente funciona. Vocês que talvez já tenham muito contato com esse mundo da suplementação sabem que muitos deles não funcionam. E muitos outros, por exemplo, o ferro, é de um nível de complexidade muito elevado, né? São pelo menos 13 parâmetros que nós vamos avaliar para saber se realmente o paciente precisa. E outra, a gente vai precisar de fazer o acompanhamento. É por isso que eu falo, sem economia nas redes sociais, que é necessário fazer um acompanhamento através de exames laboratoriais seriados. Caso não seja assim, não tem como. Outro dia eu recebi uma paciente que ela chegou para o médico e falou assim, então, eu sempre tive ferro baixo. Gente, pasmem, só essa informação foi o suficiente para o médico não pedir exame, primeiro erro. Segundo erro, número 2, esse médico já prescreveu doses elevadíssimas de ferro para essa paciente sem acompanhamento. Resultado, ela veio até meu consultório com uma ferritina de 1000, né? Enfim, ela não estava bem de saúde, altamente inflamada, o fígado dela já estava em sobrecarga, provavelmente, única e exclusivamente por conta dessa sobrecarga de ferro. E a gente agora vai acompanhar e vamos ver se talvez precise de sangria. Eu acredito que não, porque ela tem uma menstruação volumosa. Então, ela naturalmente já vai fazer a sangria dela. Mas vejam que risco. Então, a gente tem que trabalhar com precisão, a gente vai trabalhar com segurança. E para trabalhar com precisão, segurança e assertividade, nós precisamos ser o máximo investigativos possível. E, para isso, precisamos de exame laboratorial. Eu costumo comentar muito sobre a clínica. Existe uma fala que eu acredito que engane muitos de nós médicos e profissionais da área da saúde, que fala que a clínica é soberana.
A clínica não é soberana, a clínica é complementar ao exame complementar, ao exame laboratorial, ao exame que seja, né, de sangue, urina, de imagem. Então a clínica é importante? Importantíssima. Em nenhum momento eu vou falar o contrário, mas falar que ela é soberana é complicado. Então, por exemplo, um paciente com depressão, uma mulher com queda de cabelo, só pela clínica a gente vai conseguir resolver o problema deles? Não vai. Talvez nesses dois casos esteja faltando ferro ou esteja faltando selênio, vitamina B12, enfim, tem que ser investigado. Será que suplementação é charlatanismo? Eu escuto muito essa fala. E, sinceramente, quem fala isso muitas vezes tem alguma vivência com relação à suplementação e charlatanismo. Por quê? Porque, sim, existem muitos profissionais falando sobre suplementação com mínimo de embasamento possível. Falam isso quase que por curiosidade. E muitos deles falam até em polivitamínicos, que, ao meu ver, é quase nada de muita coisa. Então, por exemplo, será que tem evidência de vitamina B12, né, já que pode ser charlatanismo? Vamos ver. Então, uma rápida entrada no Medline, que é a nossa base de dados querida, se a gente escreve vitamina B12, 36.722 artigos falando sobre vitamina B12. Esse último, por sinal, aqui é um artigo que vale a pena ser lido, de 2015, e vejam que curioso, que interessante, a partir de 1945, a quantidade, o volume de evidências científicas apenas sobre vitamina B12, vejam como cresce exponencialmente. Será que isso não é tão importante assim para o ser humano? E eu sei que existe um altíssimo grau de exigência de conhecimento para se trabalhar com algo tão simples e básico e minimalista como vitamina B12. Eu escuto muito, por exemplo, vitamina B12 é tema para vegetariano, vitamina B12 é tema para idoso. E, gente, está certo. Só que não exclusivamente dessa população. Na verdade, é um tema de 100% da população. A grande dificuldade é entender quanto cada um precisa. A grande dificuldade é o ajuste fino que nós vamos fazer para cada paciente. Porque para um adulto, por exemplo, eles vão precisar de 100, assim, eu já tive paciente de 50 microgramas todo dia para manter ela em níveis ótimos, mas já tive paciente também que necessita de 5.000 microgramas de vitamina B12 por dia. Então, será que pela clínica a gente vai entender qual a dose desse paciente? Não. A gente vai precisar de exames laboratoriais seriados para poder entender quanto de vitamina B12 esse paciente vai precisar. E aqui é uma grande diferença que a gente vai gerar na vida dele. Muitas vezes, o paciente está picando de profissional em profissional de saúde, vai no biomédico, vai no médico, vai no farmacêutico que faz atendimento clínico, vai no nutricionista, e para o azar dele, muitas vezes ele foi em vários desses profissionais que não têm noção de avaliação de B12. Talvez alguns até tenham pedido o exame de vitamina B12, mas mal sabem que o exame de vitamina B12 mede transcobalaminas, e apenas a transcobalamina 2 tem efeito fisiológico no nosso organismo e deveria ser levado em conta. E a correlação com o VCM, homocisteína, talvez eles nem saibam disso. E sem saber tudo isso, que tem altíssimo nível de complexidade, não vamos conseguir ajudar ninguém. Precisamos entender profundamente sobre essa vitamina. E isso, gente, isso eu ensino em uma aula. É uma aula para falar sobre vitamina B12. Teoria, algo bem sucinto, e depois prático, o que fazer com essa vitamina. E aí, o mais bonito, o mais importante de tudo, veremos resultado clínico, resultado na nossa vida, porque a gente vai sugiro começarmos sempre com nós, paciente zero, e depois, quando a gente chegar no consultório, será um sucesso enorme. Algo tão simples. E o número 2, a indústria não quer que você promova saúde. A medicina, a área da saúde, de maneira geral, é uma área que gera vultuosos lucros para a indústria da doença. Que essa indústria, por trás, tem planos de saúde, por trás tem hospitais, por trás tem indústrias farmacêuticas. Muitos deles não têm noção disso, né? Fazem até por boa vontade, mas existe um sistema que não quer que nós saibamos
sobre os benefícios de uma vitamina B12, como corrigir adequadamente uma vitamina D3, um ferro, um magnésio, uma coenzima Q10. Isso é muito básico para ser verdade. E eu tenho certeza disso. Quando o plano de saúde, que talvez seja um órgão de toda essa cadeia, que sofra muito com toda essa história, quando eles entenderem o quanto de economia vai existir com o básico bem feito nos seus pacientes, eles vão ser os primeiros a investir pesado em conhecimento para os profissionais de saúde que estão envolvidos nessa cadeia do plano de saúde. Porque o que é mais caro? Você pagar uma consulta, talvez uma consulta até mais cara, uma suplementação, a gente está falando aqui de suplementação básica, e de todo esse conhecimento, ou pagar um CTI, pagar antibiótico, terapia, pagar vários exames laboratoriais complexos, né? Enfim, é muito mais barato trabalhar com o básico, com o mínimo, com a medicina minimalista bem feita. E quais são os benefícios da suplementação para o paciente? Promoção à saúde, mais energia, prevenção de doenças. Várias doenças são prevenidas, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, que são o problema do mundo. Então, por exemplo, só do profissional saber manejar uma homocisteína, o impacto que ele vai gerar na vida desse indivíduo já é absurdamente grande. A prevenção de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, e para os profissionais, o reconhecimento que ele vai ter sua agenda cheia, porque um paciente que melhora e que se sente bem com vitaminas, com suplementação, claro que aqui uma observação importante. Se for necessário remédio, tudo bem, a gente não tem nada contra. Mas o remédio, na maioria das vezes, deveria ser a segunda tentativa. Primeiro, vamos no básico. O básico não deu certo, a gente vai para o avançado, que aí sim seria o remédio. Claro que existem situações em que a gente começa sim com remédio, mas sempre a gente avalia a necessidade da utilização de um suplemento. Suplemento nada mais é de algo que o indivíduo não conseguiu com a sua alimentação. E hoje, isso é muito comum, com uma alimentação de qualidade duvidosa, com a quantidade de metais pesados, de toxinas no nosso organismo, de estresse, nossa demanda hoje é muito maior. Então, a suplementação, ela é benéfica tanto para o paciente quanto para profissionais de saúde. E teria um terceiro item, ela é boa para a natureza também. Não sei se vocês sabem que o remédio que nós utilizamos ou prescrevemos vai para a água. Agora, então, por exemplo, existem pesquisas avaliando níveis de antibiótico, níveis de anticoncepcionais na água das cidades. E de onde que veio? As pessoas tomam, fazem xixi e vai lá, contamina a água. Agora, vocês imaginem uma contaminação mais elevada de vitamina B12? Interessante essa informação, né? Então, como eu falei para vocês, o que é a suplementação minimalista aqui já falando da lei de Pareto. A gente está falando, então, de 20% de todos os suplementos, eles sim são responsáveis por 80% de tudo que a gente gostaria de oferecer para um paciente com relação a benefício. Agora, você também pode trabalhar com 80% dos suplementos que trazem só 20% dos benefícios. Vejam como isso é bem diferente. Então, a ideia é utilizar a cereja do bolo, utilizar aquilo que realmente funciona, os pilares da suplementação, para termos o máximo de resultados. Agora, com relação a esses 80% dos restantes dos suplementos, alguns deles podemos sim estudar. Talvez eles tragam 1, 2, 5%, mas depois de usar o básico bem feito. Eu recebo muito no meu consultório pacientes que chegam com a pilha de exame, que passou por profissionais que não sabem interpretar exames laboratoriais e não sabem trabalhar com uma prescrição personalizada, porque, claro que pularam a primeira etapa, que é da avaliação laboratorial bem feita. Então, esse paciente, ele chega muitas vezes com uma prescrição imensa. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes com uma homocisteína de 25, uma vitamina B2 de 250, o VCM lá no hemograma já estava lá 99, quase em macrocitose, e na prescrição desse paciente tinha 2 microgramas de cianocobalamina, que é a forma inativa
e sintética da vitamina B12. Resultado: o paciente fez esse tratamento, investiu algo muito elevado para ele e não teve resposta. O que eu fiz nesse caso? Tirei a maioria desses suplementos e passei 1.000 microgramas de metilcobalamina. Claro que eu queria testar. Tiveram outras vitaminas do complexo B que interferem no metabolismo da homocisteína. Testamos e foi certinho, foi realmente um básico bem feito e deu certo. E o paciente que estava deprimido, cansado, com insônia, sem libido, em 3 meses melhorou. Então faltava o quê? Itens muito simples, que não foi abordado. Faltou 20% desses suplementos que fizeram 80% dos resultados para esse paciente. E essa história se repete diariamente no meu consultório. Então, a gente está dando início a um movimento que ficará sim marcado para a história, porque nós vamos revolucionar vidas com temas muito simples e muito básicos, mas o que eu estou mostrando para vocês aqui não é porque são simples e básicos que não tem profundidade, são muito profundos esses temas, mas para falar de temas muito simples. Então, por exemplo, ferro, a maior parte do mundo, né, o ferro é a carência nutricional mais prevalente no mundo. Muitas pessoas morrem por conta de falta de ferro. Agora, qual profissional realmente sabe interpretar se o seu paciente falta ferro ou não falta? São raríssimos. São raríssimos, e esse é o problema. E não é só aqui no Brasil, não, como eu falei no início da aula para vocês. Esses profissionais são raros no mundo. Olá, eu sou a Viviane, eu sou médica cardiologista pediátrica. O que me motivou a entrar no curso Dose Certa foi que eu venho percebendo a importância da suplementação associado, né, ao estilo de vida saudável, e eu queria entender como que saber suplementar, como começar, como avaliar um exame laboratorial e identificar as carências e suplementar de forma correta. Então, eu posso dizer que eu entrei no curso sem saber nada, do zero, e eu saí do curso, assim, com uma visão totalmente diferente. O Dr. Micael explica de forma super clara, objetiva, né, o básico, né, que funciona. Eu tenho aplicado tanto na minha vida pessoal quanto dos meus familiares, então o curso está totalmente aprovado. Então, aprendi bastante, continuo aprendendo e bora pro próximo, né, Dr. Micael? Sou o Fábio Carubi, sou médico hematologista e hemoterapeuta há mais de 26 anos. A maior dificuldade que eu tinha em suplementação era encontrar o nível ideal para os pacientes, mesmo eles estando dentro do nível dito de referência do laboratório. O que me motivou a fazer esse curso Dose Certa foi a experiência que eu tive num curso de apiterapia ministrado pelo Dr. Micael Marques, no qual eu vi que teria muito a aprender com o conhecimento e a experiência dele. O que me surpreendeu muito após o curso Dose Certa foi uma melhora clínica que eu tive, importante, rápida, sem uso de medicamentos. E também a grande procura de pacientes por tratamento, ou melhor, por manutenção da saúde, ao invés de somente tratamento de doenças. Então, esses aqui são alguns dos alunos faixas pretas que vieram para a nossa mentoria, aprenderam e estão brilhando já e ajudando muitas pessoas. Então, tudo isso começou quando? Quando eu vi que eu não conseguia atender todo mundo. Gente, é muito paciente precisando desse tipo de conhecimento, e são escassos, são raros os profissionais que sabem trabalhar com o básico bem feito. Agora, ver esses alunos aqui brilhando já, ajudando, salvando vidas, com temas tão básicos, eu falo de SBE, simples, baratos e eficazes, isso me dá muito orgulho, me dá muita felicidade e vontade de continuar ensinando esses temas que realmente revolucionam a vida das pessoas e revolucionam a vida de uma pessoa de um caso clínico que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. E você quer ser um profissional que só sabe prescrever polivitamínicos ou que quer prescrever suplementos na dose certa? Essa é uma escolha. Talvez você queira ficar nesse mundo do profissional que começou a entender que vitamina é importante, mas não quer se aprofundar, e vai prescrever um polivitamínico, que é quase nada de muita coisa, e vai mandar ele comprar qualquer um na farmácia. E talvez esse paciente chegue no consultório e peça a sua opinião,
Ah, doutor, essa vitamina B12 aqui, a dose é boa, a forma é boa ou não é? E talvez o profissional vai olhar e não vai saber o que falar, vai falar, tá bom. Vai receber um exame e vai estar tudo normal e tudo bem, sendo que o paciente tem toda a sintomatologia, por exemplo, da falta da vitamina B12. É um problema dobrado, é um problema do paciente, porque ele está sofrendo e ele não vai encerrar a jornada de busca por ajuda ali com esse profissional, e é um problema para esse médico. Por quê? Por falta de conhecimento, ele não conseguiu ajudar esse paciente com algo tão simples, barato e eficaz. Agora, esse profissional tem a opção de realmente aprofundar nesses 20% que realmente funcionam e começar a revolucionar a vida dele e dos pacientes que ele ajuda. E o que eu falo é baseado nos meus estudos e principalmente nos resultados que eu vejo em mim, nos meus familiares que eu cuido e nos meus pacientes, e nos pacientes dos meus alunos, que já são muitos. Então isso, como eu falei com vocês, isso me deixa muito contente, porque a gente está realmente revolucionando a saúde, e sem modéstia nenhuma do mundo, porque os alunos que já aprenderam, já revolucionaram a vida dos pacientes deles, estão propagando toda essa mensagem do básico que faz efeito, do básico que funciona, e já são faixas pretas. Então, para quem que é essa aula? Para quem quer promover saúde para os seus pacientes. Então, aqui, o alvo são profissionais da área de saúde, que vão ajudar, que vão revolucionar a vida dos seus pacientes. E por não ser baseada em medicação, a suplementação pode ser utilizada pela grande maioria dos profissionais de saúde. Repetindo, se for necessário medicação, tudo bem, a medicação vai ser utilizada. Quando bem utilizada, ela está no seu local. Mas observamos que, muitas das vezes em que um paciente é medicado, não era a medicação que estava faltando, ele não estava com carência de Rivotril, carência de fluoxetina ou de pantoprazol. Ele, na verdade, às vezes estava com uma carência de magnésio B12, ponto. Ou de vitamina D3 também, de coenzima Q10 e ômega 3. Então, a gente está falando do básico que vai mudar a vida da pessoa. Agora, ele está com refluxo, tudo bem. Mas antes vamos tentar um fitoterápico? Talvez uma espinheira santa, um alecrim, uma guaçatonga. Então, são escolhas, e o profissional ele pode fazer uma gradação, né? Então, tudo bem, não é grave. Eu posso tentar a suplementação com uma planta medicinal antes? Pode, beleza, vamos tentar. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Será que uma boa nutri aqui vai entrar, vai poder mexer aqui na dieta? Normalmente é um passo zero também. Não funcionou, tudo bem, vai ter o remédio. E tudo isso conversado, alinhado com o paciente, porque vai ter paciente que fala, eu quero melhorar para ontem, né? E a gente talvez vai passar o remédio ali de cara. Então é tudo bem alinhado, mas depende do conhecimento desse profissional da área da saúde. Olá pessoal, eu sou a doutora Suzete, sou dentista integrativa e aluna da mentoria Dose Certa do Dr. Micael Marques. O objetivo desse vídeo é para eu falar o quanto que foi gratificante e importante na minha vida profissional ter feito essa mentoria. Porque além de ser uma mentoria, o Dr. Micael, ele dá uma verdadeira aula em todos os tópicos que ele escolhe para falar. Ele dá a aula e depois ele tira todas as dúvidas com artigos científicos, com convidados especiais, vocês vão adorar. E eu decidi fazer porque eu tinha uma dificuldade em montar suplementação básica, porque existe um mundo de suplementos, só que a intenção não é essa. E aí, depois que eu fiz a mentoria, ficou muito mais fácil, baseado na sintomatologia, no dia a dia do paciente, nas queixas. Agora, é muito rápido, foi uma virada de chave ter feito essa mentoria. Eu já sabia bastante coisa, mas eu também aprendi muita coisa com o Micael. Ele é uma pessoa que te entrega muito conteúdo, ele está sempre disponível, ele não é aquele profissional que fica negando informação, não, muito pelo contrário. Então eu super recomendo. Essa mentoria fez toda a diferença e com resultados que eu jamais imaginei que eu fosse obter. Então, faça uma mentoria, vai valer super a pena e vai agregar muito no conhecimento de vocês. E para quem não é essa aula? Para quem não acredita em evidência científica, como mostrei para vocês, hoje temos mais de 36 mil artigos falando, embasando a indicação da vitamina B12,
e para quem não quer promover saúde para os seus pacientes, e quer ficar ali naquela indústria do remédio e pronto, e está tudo certo, cada um tem uma escolha. Né? Agora, se você quer revolucionar a vida deles, você está aqui no local certo. E quantos profissionais de saúde você conhece que dominam a prática do básico que realmente funciona na suplementação? É uma pergunta. Eu quero que você escreva aqui. Você conhece quantos profissionais que dominam esse básico? E eu sei que, para a maioria de vocês, vão responder. São raros. A gente, quando consegue contar na mão, isso é muito. E agora imagine numa população tão grande, vamos falar só do Brasil para facilitar, ou só de brasileiros, porque muitas vezes estão fora do Brasil. Nós não temos profissionais suficientes para atender toda essa demanda. E nós estamos aqui, sim, criando essa oportunidade de expandirmos esse conhecimento a muito mais profissionais que vão impactar muito mais a vida de outras pessoas. Então, esse treinamento vão ser 3 etapas. Hoje, a gente vai falar sobre análise de exames laboratoriais e vou trazer um caso clínico também. Na aula número 2, eu vou mostrar para vocês como prescrever. E na aula número 3, o plano prático, da anamnese à dose certa. E dica, a aula número 3 é melhor. Na suplementação, menos é mais. Na jornada da medicina, descobri que a verdadeira revolução está na simplicidade bem aplicada. Os melhores profissionais são aqueles que sabem prescrever menos suplementos com mais segurança e assertividade. Em um mar de opções, como discernir os suplementos indispensáveis? Como reconhecer aqueles que verdadeiramente têm o poder de transformar vidas? Como saber quais exames certos pedir? E como levar em consideração a individualidade de cada paciente? Dominar esses fundamentos é transcender a prática comum. São esses poucos, mas poderosos, os agentes de mudança. Se não compreender e aplicar o básico com maestria, limitará sua capacidade de ajudar. Aprendemos a tratar o doente na faculdade, mas a verdadeira necessidade é entender como promover a saúde. Enquanto alguns veem a suplementação com ceticismo, eu afirmo com convicção, é a ferramenta para promover saúde e mudar destinos. Convido você, colega, a ir além do convencional, a mergulhar nas práticas integrativas e ser um catalisador de saúde, não apenas um gestor de doenças. Dominar o básico é o caminho para ser indispensável àqueles que confiam em você. Estamos aqui para transformar vidas, e isso é apenas o começo. Somos poucos, mas seremos muitos. Você está comigo? Então vamos lá. Pega o seu caderno e vamos ao conteúdo. Mas antes, eu quero que você tire uma foto e poste lá no Instagram com o meu @, que é @drmicaelmarques, e me marca. Vamos começar. Então, o perfil básico de exames laboratoriais. Esse é o meu perfil básico hoje no meu consultório. Nem sempre foi assim. No passado, eu já tive momentos da minha carreira em que eu acreditava que tinha que pedir o máximo de exames possíveis. Então, eu pedia exame de alergia alimentar mediada IgG, com mais de 200 alimentos, pedia perfis, como é que é? Pedia perfis de avaliação de fezes e perfil microbiológico de fezes. No exame de sangue, era uma batelada de exames, enfim, é interessante? Claro que é, mas isso tem um custo muito elevado. E 2, eu observei ao longo da minha jornada que, se eu fazia o básico bem feito, eu já influenciava em todos esses outros exames que hoje eu tenho como cartas na manga, sim. Mas raramente eu utilizo essas cartas na manga. Eu penso como se fosse para mim mesmo. Eu quero hoje investir R$5.000 só num exame? Sinceramente, não. Hoje, com esse dinheiro, eu sei que ainda vai sobrar bastante, eu quero sim comprar minha suplementação, eu quero pagar o meu personal, quero pagar a nutricionista e ainda quero que sobre um dinheiro para poder sair com a minha família. Enfim, são escolhas. Então, eu prefiro algo básico que funcione, 20% que faça 80%. Antigamente, eu trabalhava com 80% que fazia resultado 20%. Então, esse é um detalhe importante. A gente faz com os outros o que a gente quer que seja feito conosco mesmos. Então, eu vou trazer para vocês aqui, esse é o perfil que eu peço hoje, o perfil básico. Então, eu inicio o tratamento dos meus pacientes normalmente com esse perfil, com exceções? Sim. Então, por exemplo, um paciente com tireoidite Hashimoto, vão ter marcadores de autoimunidade para
contra a tireoide. Então vai ter antitiroglobulina, pode ter o TRAB, pode ter o anti-TPO. Um paciente com artrite reumatoide, vou pedir o anti-CCP, vou pedir o látex, vou pedir o FAN, enfim. Existem exames específicos, claro, mas esse é um padrão geral, né? Então, normalmente, um paciente que chega no meu consultório, eu faço esse pedido de exame. Então, hemograma, chamado hemograma completo, aqui um detalhe importante, eu já deixo no pedido com RDW. Vários laboratórios já não trazem esse resultado RDW, que nos traz muita informação, principalmente quando a gente vai avaliar o ferro. Por quê? Faltou ferro, muitas vezes, a gente não vai ter toda a informação ali só na ferritina. É um erro comum que eu vejo em pedido de exame laboratorial. O exame está lá, tem hemograma, não tem o RDW, que faz falta, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, tem a ferritina, mas não tem marcador de função hepática, não tem PCR VHS, que são marcadores inflamatórios. Resultado, não tem como interpretar essa ferritina. A gente vai ter suposições. Pareando hemograma com ferritina, a gente vai ter suposições. Agora, o RDW é bom por quê? Normalmente, quando falta ferro, o RDW sobe, muitas vezes chegando à anisostose. Então, é mais um dado importante de uma avaliação muito complexa. Eu acredito que de todas as aulas, a aula que possui maior nível de complexidade é a aula do ferro. Então, ferritina, índice de saturação da transferrina, reticulócitos, PCR VHS, TGO, TGP e gama-GT, todos esses são importantes para a avaliação do metabolismo do ferro. Glicemia de jejum, insulina com hemoglobina glicada, importantíssimos. E eu vejo que é um erro, isso é erro, muito comum. A glicose do paciente 80, não pediu hemoglobina glicada. Muitas vezes já está diabético esse paciente, com hemoglobina glicada de 7, 8, 9, 10. A hemoglobina glicada dele 5,6, normal não é ideal, tomem cuidado. O pulo do gato que eu já trago para vocês aqui. Então a ideia dessa aula também, pessoal, é trazer valor já para vocês. Vocês vão sair daqui com muito conteúdo. Anotem essas dicas, porque são dicas de ouro. A dica da hemoglobina glicada, 5,6, 5,5 está normal. Gente, mas está horrível. Como que vocês vão entender esse horrível que eu garanto para vocês? Vejam lá a média dessa glicemia de uma hemoglobina glicada de 5,5 é maior que 100. Não está legal. Para avaliação da tireoide, TSH, T4, T3, seria interessante, a gente tem aula disso lá no Dose Certa, sobre o cortisol, porque existe uma inter-relação de TSH com cortisol. Mas aqui eu utilizo a anamnese para entender do cortisol, isso é possível, e em exames vindouros, quando se pensa em reposição de cortisol, eu peço exame cortisol, mas para uma primeira avaliação eu não vejo necessidade. E sempre importante avaliar o desdobramento do pré-hormônio T4 para o hormônio em si T3. Então, o básico de avaliação da tireoide é isso. TSH é o hormônio hipofisário, T4, pré-hormônio tiroidiano, e T3, o hormônio da tireoide. Colesterol total e frações, triglicerídeos, importantíssimos de serem avaliados, ácido úrico, ureia, creatinina. PCA, no caso do homens. E curiosidade, para mulheres, existem situações que a gente pode pedir PSA. O PSA ele é um marcador, muitas vezes, sensível para alguns tumores de mama. Então, para algumas mulheres com nódulos de mama, enfim, a gente pode até pedir o PSA. Vitamina B12 e ácido fólico como cisteína, normalmente interessante avaliar esses três em conjunto. Para avaliar a vitamina D, o trio básico, isso eu ensino com profundidade na aula sobre vitamina D, é avaliar 25-hidroxivitamina D3 ou 25-hidroxicolecalciferol junto com paratormônio e calciúria de 24 horas. Por que eu não peço calciúria de 24 horas para uma primeira consulta? Porque 99% dos pacientes vêm com hipovitaminose de vitamina D. São raros os pacientes que já estão fazendo uma suplementação adequada de vitamina D. Então, por conta disso, numa primeira consulta, são só esses dois. Mas numa segunda e no acompanhamento da suplementação da vitamina D, eu incluo a calciúria de 24 horas. Zinco, selênio e cobre, eu deixo para alguns pacientes inicialmente eu peço, mas para muitos não. Por quê? Isso é básico? Sim. Para fazer suplementação de zinco, selênio e cobre, tem que ser com necessidade. Então, se um exame não me pede a suplementação, eu não passo. Agora,
é tão comum a gente encontrar vitaminas B12 muito baixas, D, ferro. Então, assim, eu prefiro normalmente deixar zinco, selênio e cobre, que são exames que alguns planos não cobrem e mais caros, para um segundo momento. Corrigir um básico número 1 e entrar num básico número 2 numa segunda consulta. Mas isso aí você vai decidir, vai definir como você quer trabalhar. E uma outra justificativa são exames que demoram para ficarem prontos, talvez pelo fato de poucos profissionais solicitarem. Então, também por isso, eu prefiro deixar para uma segunda consulta. Então, essa informação daqui é uma informação que vai te distinguir da maioria dos profissionais que querem interpretar exames laboratoriais. Aquela referência do laboratório que mostra o resultado do exame laboratorial, ferritina, por exemplo, alguns laboratórios mostram de 100 a 150, 200. Aquilo ali é normal. Agora, o que é normal? Esse gráfico aí está mostrando. Normal, distribuição normal, nada mais é do que um cálculo de frequência. É um cálculo de frequência onde 99,6%, 100% do espaço amostral, o normal é 95,4%. Então, aquela referência do laboratório só quer me dizer um dado estatístico, só quer me dizer que das 100% de pessoas que fizeram o exame, 95,4% de todo mundo que fez está naquela faixa ali, ponto. Não quer me falar que está bom. Então, vejam o perigo de você falar, está normal? Eu sei que a maioria dos profissionais de saúde fala para o seu paciente, seu exame está normal. Mas isso é muito diferente de isso é ideal. Então, por exemplo, muitas vezes eu falo para o meu paciente, seu exame está horrível, mas é um horrível que eu sei o que fazer. Porque é desesperador, eu já passei nessa pele dessa pessoa, de você estar muito mal, você ter várias queixas incapacitantes, você vai no profissional de saúde, ele olha seu exame e ele fala, está normal. E aí você pensa, bom, realmente, o exame está normal e eu estou com um problema psiquiátrico. Eu vou no psiquiatra no próximo passo. Porque se eu estou mal, o exame deveria mostrar algo. E o exame até estava mostrando, mas precisa de profissionais com olhos e entendimento, conhecimento, para entender o que o exame está mostrando. Não é tão simples assim. Na verdade, é simples, mas, ao mesmo tempo, complexo. Estamos falando de questões muito simples, mas que necessitam de conhecimento do profissional para poder avaliar corretamente esse conteúdo. E um tema, né, eu vou trazer daqui a pouco um relato de caso de um paciente com encefalomielite miálgica ou síndrome da fadiga crônica. E, segundo a Associação Canadense de Encefalomielite Miálgica e Fibromialgia, pacientes com síndrome da fadiga crônica, eles possuem a maior incidência em suas necessidades de saúde não atendidas pelo profissional de saúde. Isso no Canadá, provavelmente é uma questão do mundo. Número 2, fibromialgia. E grande parte dessa insatisfação desse paciente é que, enquanto o profissional estiver no paradigma da doença, ele não vai ajudar muitas das doenças como síndrome da fadiga crônica, que ainda não existe um tratamento oficial, não existe ainda uma pílula mágica para salvar esse indivíduo da fadiga incapacitante de vários outros sintomas que ele apresenta. Então, vamos lá, vamos apresentar esse caso clínico. Então, um paciente do sexo masculino, então, desde a infância apresentava déficit de atenção e queixa de fadiga importante, né? Segundo ele ia na missa, e ele achava estranho como que o padre conseguia ficar tanto tempo em pé, e para ele era um sacrifício, né, ficar em pé, sentado, aquilo gerava muito desconforto, e muitas vezes ele não conseguia ficar em pé. E na escola, a mesma coisa, ele se perguntava, como que a professora consegue ficar tanto tempo em pé? Como que os coleguinhas conseguem correr até tão rápido, sendo que ele tinha cansaço com muita frequência, demorava para se recuperar? Mesmo ele tentando praticar bastante exercício físico. Aos 16 anos começou a ter cãibras muito intensas e dores musculares. Cãibras que, segundo ele já teve uma cãibra do corpo todo, né, numa competição de mountain bike, ele teve uma cãibra da cabeça aos pés, caiu de lado, teve que ser rebocado, uma cãibra.
e 18 anos teve exacerbação dos sintomas clínicos, apresentando episódios de crash. O crash nada mais é do que um episódio de fadiga incapacitante, sem causa aparente. Brain fog, que é a mente com névoa, dificuldade de raciocinar. Insônia, poliúria. Então, segundo ele, quando ia viajar com a família reclamava muito dele porque ele tinha que parar o tempo todo para fazer xixi. Diversas intolerâncias alimentares e, segundo ele, também possuía urticária. Mal-estar geral, além de um período de recuperação muito lenta após atividade física, chamado recuperação patológica ao exercício físico. Antes de iniciar o tratamento, fez várias tentativas terapêuticas naturais sem melhoras de seus sintomas. Então aqui a gente já está falando de um paradigma bem interessante. Existe o paradigma do tratamento de saúde 100% natural. Ele estava tentando dessa forma. Então eu queria um tratamento 100% natural, 100% com alimentação, 100% com plantas medicinais, 100% só do que vem da natureza. E ele não teve melhoras muito discretas na sua qualidade de vida. Aos 30 anos, teve diagnóstico de encefalomielite miálgica ou síndrome da fadiga crônica. Foi quando ele entendeu, quando ele descobriu que tinha essa doença. E os critérios, segundo a Associação Canadense, tem CID, né, o CID-G 93.3, então os critérios que ele fecha, então, o diagnóstico de síndrome da fadiga crônica, então, fadiga de início inexplicável, persistente ou recorrente, mal-estar e fadiga pós-exercício importante e recuperação patológica, lenta, né, geralmente muito mais de 24 horas. Segundo ele, quando ele forçava um pouco mais em determinadas situações, demorava até 15 dias, 30 dias para se recuperar. Disfunção do sono, então aquela pessoa que passa o dia cansada e chega à noite e desperta. E sono não restaurador, distúrbios do ritmo também. E dores significativas. Dor cervical, cãibras, manifestações cognitivas também, concentração difícil, fotofobia, hipersensibilidade ao ruído. Interessante que muitos deles têm síndrome de Irlen e hipersensibilidade ao ruído também. Frequência urinária aumentada, palpitações, isso é uma queixa que ele relata que era bem importante, intolerância ortostática. Então ele levantava, ficava tudo preto, quase desmaiava, mas não chegou a desmaiar. Intolerância ao calor e ao frio, apetite anormal, talvez o corpo pedindo energia, mas não sabia falar o que estava faltando, então pedia comida, sem economia, e recuperação muito lenta. Sintomas semelhantes a gripe, mal-estar, por exemplo, então ele forçava mais no exercício, saía dali gripado e às vezes ficava um mês passando mal. E várias sensibilidades a alimentos. E qual foi o resultado desse paciente após a suplementação? Então esse paciente, hoje ele tem a meta de ser triatleta, ele realiza exercícios físicos sem economia, ele hoje faz uma pausa de pelo menos um dia na semana, mas eu sei que ele consegue fazer exercício 7 dias na semana, pratica musculação, natação, spinning, corrida e LPF. E amanhã eu vou te mostrar qual foi a suplementação que passei para ele, quais artigos científicos embasam a minha prescrição. Eu vou mostrar para vocês quem é esse paciente, né? Então, esse paciente, ninguém mais, ninguém menos do que eu. Essa é um pouquinho da minha história. E eu sou muito apaixonado por todo esse tema, porque eu sou o paciente zero. A minha vida o foco da minha vida sempre foi buscar energia para ter uma vida incrível. Isso é novidade. Eu vou fazer 40 anos esse ano, e são poucos anos que eu entrei em contato com tudo isso e fui elaborando, mas na verdade, com 17 anos eu conheci o magnésio, aí depois com 30 fui conhecer B12, enfim, foi uma jornada. Depois com 30 fiquei estudando B12, depois descobri cortisol, vitamina D, enfim, foi uma jornada longa. E hoje eu estou aqui, hoje com uma vida quase atlética, mas vejam como é que eu era. Eu nunca desisti. Então essa é uma foto minha, obeso, vocês conseguem observar essa faces em lua cheia, né? Bem fadigado, né? E com a minha vovó Alceia, fazendo capoeira.
Eu me recordo que o professor foi um lá na academia, na escola, Bonfim, como é que chamava? Esqueci. Mas ele tentou com que eu desse mortal, enfim, caí sentado, uma tragédia. Eu era uma tragédia nos esportes, mas eu sempre tentei, sempre tentando fazer natação. Teve a época de eu tentar competir. Eu me recordo em uma das competições de mountain bike, isso tudo oscilou muito, né? Então tinha momentos melhores e momentos piores. Numa competição de mountain bike eu tenho até essa foto. Eu estava lá, todo bonitão, equipado, e tinha um garoto magrinho do meu lado, perguntando se eu era profissional. E eu falei, quase, eu tenho treinador. E eu tive um crash ali na largada. Então teve a largada, já era um morro, ali eu tive um crash, uma crise de fadiga incapacitante, não consegui nem subir o morro. Ali eu parei e abandonei a prova. Isso acontecia com frequência. E hoje eu tenho uma vida, como eu comentei com vocês, uma vida atlética. Agora eu quero que você comente aí, né, se você consegue enxergar o quanto você precisa de dominar a suplementação minimalista, o quanto isso pode mudar a sua vida e a vida dos seus pacientes. Eu vou ser faixa preta. Comenta aí no chat. Eu vou ser faixa preta. Faixa preta é a alusão de que nas artes marciais o máximo é chegar na faixa preta. Eu quero que você sim seja faixa preta em suplementação, seja faixa preta em mudar a vida sua pessoal, porque você só vai ter sucesso quando você for o exemplo e quando você conseguir mudar a vida de seus pacientes através de itens SBE, simples, baratos e eficazes. Então, com esses conteúdos, você já começa a entender a importância dos exames laboratoriais. Amanhã, eu vou mostrar como prescrever suplementos na dose certa. Amanhã, como eu falei com vocês, ainda vai ser melhor, e na aula 3, melhor ainda, mas é tudo uma continuação. Então, acompanhem comigo hoje, amanhã e depois. Então, esses são os temas, né, das próximas aulas. E o próximo passo é você pode pegar um resumo dessa aula. Então, eu vou fazer um post agora no meu Instagram, e assim que você comentar no post, eu vou liberar um resumo para você da aula em PDF. Então, vai lá e comenta, hashtag eu vou ser faixa preta. Mas o que você mais gostou na aula de hoje? Eu quero saber o que te impactou, o que você acha que pode realmente revolucionar a sua vida e dos seus pacientes. E eu vou te enviar pelo direct um resumo da aula. Então, espero vocês amanhã na aula número 2. Até mais, pessoal.